Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos mais uma vez aqui no Porto dos Guimarães, não, no Porto das Laranjeiras. Guimarães é São Sebastião do Caí. Porto das Laranjeiras, que é o nosso cais do Porto aqui, com essa ilustre figura que está ao meu lado, Flávio Patrício Vargas. Tudo bom, Flávio? Então, buenas, Adriano, meu querido, insigne jornalista. Estamos aqui, nas barrancas do nosso querido Rio Caí, nesse histórico Porto das Laranjeiras. Como bem tu disseste, aqui é Porto das Laranjeiras. Em São Sebastião do Caí é Porto dos Guimarães. Aliás, foi uma sugestão tua a colocação desse nome aqui, né? Foi sugestão minha. Há muitos anos que eu procuro trazer esse resgate sobre o primeiro nome oficial de Montenegro foi Porto das Laranjeiras. Houveram outros apelidos. Primeiro apelido, vamos falar assim, né? Sim. Primeiro apelido foi Faxinal, né? Faxinal de São João e Faxinal Estevão José de Simas, que foi o primeiro morador. Essa área aqui de Montenegro, toda aqui de Pareci Novo para cá, até o Morro da Pedreira, tudo isso aqui era conhecido como faxinal. Era uma área de faxinal, campos de faxina, que são campos fracos, campos pobres. Não havia árvores frondosas como temos do outro lado do rio, ó. Aqui, né? Aqui, ó. A Capela de Santana. A Capela de Santana, lá onde depois se instalou São Sebastião do Caí, né? São José do Hortêncio, depois São Sebastião do Caí. Lá já existiam as árvores frondosas que tem na subida da serra e tudo, mas na região de Montenegro eram terras que foram desgastadas por civilizações antigas, né? E foram terras enfraquecidas, solos improdutivos, e que vieram campos finos, ralos, chamado de faxinal. Então, o primeiro nome que foi conhecido da nossa região era Faxinal, né? Faxinal. Agora, Porto das Laranjeiras, não. Aqui foi realmente um nome oficial, né? Era o Passo das Laranjeiras, o Passo Tristão José Fagundes, que foi o balseiro que atravessava as pessoas ali numa balsa que havia, os mais antigos da cidade. Ainda lembro essa balsa, que é onde o ônibus que ia de Montenegro para Porto Alegre, né? Autoviação Otávio Souza, né? Sim. E então o ônibus ia de manhã para Porto Alegre, ia por aqui, fazenda aqui a Paquete, né? Capela de Santana, né? São Leopoldo, né? Porto Alegre voltava à tarde, né? Mas antes disso tinha um balseiro, que era o Tristão José Fagundes. E que eu acho, Adriano, que nós temos que fazer um outro resgate, Adriano. Opa! Qual é que seria? O nosso querido Tristão José Fagundes está esquecido. É verdade. Ele está relegado a um terceiro, quarto, quinto plano. E ele não merece, pois hoje nós devemos muito a ele. Primeiro era o Passo do Tristão. E não o Passo do Manduca. Sim. Essa balsa ficava aqui no final da estrada do Passo do Manduca? Tu seguido por essa estradinha que temos aqui, do frigorífico Renner aqui. Sim. Nosso saudoso frigorífico Renner. Ainda está lá, né? Tá ali ainda. Quando estamos gravando, ainda está ali. Está com um estigma ali da decadência, né? E então, se nós seguirmos aquela estradinha, até tem um nome de Tangará, né? O Rui Ataíde Pereira Vargas, é o nome que deram nessa estrada. Acho que podia dar o nome do Tangará a qualquer outra rua em Montenegro. Aquela rua ali deveria se chamar Tristão José Fagundes. É verdade. Porque Tristão José Fagundes é uma ruazinha pequeninha na frente de onde era a antiga Fiat.
ali na Buarque verdade. de Macedo, ali, que liga com o Oswaldo Aranha, aquela ruazinha pequenininha, passa na creche ali, ali é a rua Tristão José Fagundes, uma ruazinha pequenininha e tal, né, bem localizado, claro, mas tinha que ter uma avenida, algo mais imponente, com o nome de Tristão José Fagundes, pois ele foi o primeiro a atravessar daquele polo para esse hemisfério, como diria, né, os passantes aqui nessa região. E de Porto das Laranjeiras, Passo das Laranjeiras, né, e esse foi um nome oficial, decreto de lei do governador, do presidente do estado daquela época, oficializando o nome de Porto das Laranjeiras ao nosso cais aqui, ao nosso cais. Então o nosso cais tinha nome, tem nome. Aliás, essas pedras que a gente está sentado aqui agora, tem mais de 100 anos, né, Flávio? Essas pedras vieram ali, ó, Da Pedreira ou do São João? De cá, do Morro da Pedreira. De cá, né? Daquele maciço ali. As pedras vieram dali. E tu vê, em 2 anos, Adriano, fizeram isso aqui, construíram isso aqui do nada, em 2 anos, que está com mais de 100 anos aqui, sólido, não está melhor por causa do desleixo, da falta de manutenção, Claro. Mas aguentando, lindo, um cartão postal, uma cor das mais lindas. E fizeram em 2 anos, né? Hoje vão fazer uma reforma aqui, dura 2 anos, né? Se for fazer uma limpeza. É verdade. Tá certo. Bom, antes de nós termos aqui esse cais, né? Logicamente que era tudo mais plano e a enchente era maior, né? Era um varzedo, né? Isso aqui era uma várzea e a água vinha e se esparramava, né? Então o transporte era todo feito através de vapores, né? Uhum. E depois cederam lugar às gasolinas, mas eram vapores e a estrada que era o rio, né? O rio para ligar Porto Alegre com a região é através do rio. E então vinham essas mercadorias pelos vapores, eram desembarcados aqui, neste cais, neste porto aqui, e ficavam aqui empilhadas, esperando o transporte para levar para os armazéns. Aqui tinha uns armazéns grandes e também vinha produtos da colônia que ficavam depositados aqui esperando para ser embarcado. Mas nesse inteirinho vinha uma avalanche daquelas, uma enchente dessas aí que nós sabemos como é, e ó, varria isso tudo aqui assim, né? A água ia até lá perto do Bar dos Pampa, por lá, né? Levava tudo por diante, né? Então foi necessário fazer esse cais aqui, né? E foi feito, tão bem feito, tão bonito, né? O intendente daquela época, o coronel Álvaro de Moraes, era um homem de valor, né? Um homem de valor, né? Divisão também, né? Divisão, né? Divisão. Bem, Flávio, também, posteriormente, nós tivemos aí uma parte da linha férrea, né? Que passava pela Ramiro Barcelos, havia trilhos que ligavam o cais do Porto com a estação férrea, né? Exatamente. Foi um segundo período, né? Quando foi instalado o cais ainda não tínhamos, né? Não. Né? Foi depois para a construção. Para a construção da estação, das oficinas, da aviação férrea, né? Lá onde está hoje a Estação da Cultura, né? Tudo vinha por aqui. Tudo vinha por aqui. O material de construção, dormentes, enfim, o que não tinha aqui na região vinha de barco, vinha embarcado e também desembarcava ali, na frente da casa de banho ali do frigorífico Renner, ali desembarcava ali. E para transportar essa carga, esse material de construção, até o canteiro de obras, que era lá hoje onde está a Estação Cultura, lá na Oswaldo Aranha, foi construído, foi a primeira linha férrea da nossa região. Né? Primeira linha férrea da nossa região. Uma linha interna, né? Uma linha interna. Interna, mas não tinha externa. Não tinha externa ainda. Era essa aí. Então, era uma liturina, vamos dizer,
uma Maria Fumaça, né? Que passava pelo centro da cidade, né? Passava pelo centro da cidade. Construíram uma paralela de trilhos que subia Ramiro até Osvaldo Aranha, entrava pela direita ali, mas que nem chegava até Osvaldo Aranha, um pouco antes já quebrava a direita, né? E ia até o canteiro de obras da estação férrea, levando todo o material de construção. Essa locomotiva existe até hoje, Adriano. Ué, aonde está essa locomotiva? Eu sei onde ela está. É mesmo? Está no Museu da Rede Ferroviária Federal, no Rio de Janeiro. Meu Deus. O nome dela chama-se Baronesa. Baronesa com Z, né? Baronesa ainda, Com Z. ortografia antiga. É. Está lá no Rio de Janeiro. Já pensou? Se nós conseguíssemos, tivesse um administrador aqui condenudo de um Álvaro de Moraes e dissesse: vamos trazer aquela baronesa para cá, já que ela está no museu lá, no meio de tantas outras máquinas aqui. E ela tem que ver com a história de Montenegro. Nós trazer essa baronesa e plantar essa baronesa lá na Estação da Cultura, lá em cima de uma linha de trilho pequenininha ali. Não precisa andar. Fica como ela está lá no Rio de Janeiro, ela ficaria aqui, né? A baronesa, trazer a baronesa de volta para cá. Uma ideia interessante. Eu me lembro que houve um movimento alguns anos atrás, há 6, 7 anos atrás, para trazer uma das Marias Fumaças que estão lá no Museu da Ubra, né? Mas acabou não evoluindo esse assunto, né? Pois é, seria interessante trazer uma... Mas agora, a baronesa seria mais fidedigna. A baronesa, então, porque era nossa, a né? mosca caía no mel, né? Caía no mel. Fazer a baronesa de volta para cá. Né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar com o Flávio sobre um pouco mais da história do Flávio, a história de vida dele, né? Afinal, a gente conhece o Flávio, é que esse Gaudério sempre de bombacha, mas o Flávio, quando tinha cabelo, quando ele era gurizão, né? Nós vamos querer saber um pouquinho deles sobre isso. Mas vai ser no segundo bloco. Antes eu quero saber do Flávio, se tu tens alguma lembrança do incêndio da nave da igreja evangélica, igreja protestante, né? Que foi um baque na comunidade de Montenegro, né? Hoje a nave da igreja que existe hoje não é a mesma que existia nos anos 50, né? Tu chegaste a ver, a presenciar esse fogo, Flávio? Eu era muito jovem, eu era menino. Era um piazinho, né? Piazinho ainda, né? Então a gente acordou com foguetes e a gritaria, né? Eu morava ali perto, ali na CIS Brasil, né? Então eu não fui de noite lá olhar, porque meus pais não deixaram eu sair e tal, só bem, não, tá pegando fogo aí. Mas no outro dia, claro, de manhã, foi lá matar a curiosidade, ver uma tristeza, né? A nossa querida igreja evangélica, né? Tinha queimado, tinha pegado fogo. Mas eu lembro uma história pitoresca que aconteceu ali. Porque quando começaram a reconstruir a igreja, fizeram eu não sei como é que eu vou chamar, para botar o sino, para pendurar o sino. Tipo de um andaime? Um andaime, assim, uma estrutura de madeira, né? De madeira. Isso externa, né? Externo ou interno? Do lado de fora da igreja, do lado de fora, aproveitando o mesmo sino da igreja, né? Para continuar os ofícios religiosos, aquela coisa, fazer o badalado da igreja continuar depois. E tinha aqui em Montenegro um conterrâneo nosso, eu convivi muito com ele, ele era uma pessoa extrovertida, uma pessoa instigante, sabe? E eu tenho boas lembranças dele. Alguém vai dizer cruzes? Não. Eu acho que todas as pessoas têm um lado bom, Adriano. A gente tem que ver e às vezes a gente não pode julgar as pessoas no impulso, né? Na convulsão dos sentimentos, né? Era o Ari Viegas. Viste falar no Ari Viegas? Não. Ari Viegas. Quem foi Ari Viegas? Quem foi Ari Viegas? Ari Viegas, ele era filho do seu João Viegas, que era um carroceiro da cidade e morava quase ao lado
Hoje não existe mais essa casa, foi desmanchada. Tem um terreno baldio ali, do lado do Bar dos Pampas, na Ramiro Barcelos. Ele era neto do seu João da Gaita. Seu João da Gaita era barbeiro. Um pouquinho mais adiante da casa do pai do Ari Viegas, tinha a barbearia do seu João da Gaita. Eu acho que foi o primeiro homem que cortou meu cabelo. Se não foi o seu Gentil Cruz, foi o seu João da Gaita. E ele, por sinal, já era um homem de idade naquela época, e ele tocava uma gaita de 8 baixos, por isso era chamado de João da Gaita. Uma pessoa muito boa, uma pessoa séria, muito estimada na cidade. Mas o neto, ele teve outros netos, o irmão dele é o nosso amigo Milton Estofador, aqui, o Milton Estofador, uma querida pessoa, uma pessoa honesta, aí que eu estou dizendo, vejo a família, uma família boa, e o Ari, coitado, descambou. O Ari descambou para o mundo do crime, né? Terminou preso, foi morto pela polícia em Carazinho, né? Foi morto, metralhado, né? Pela polícia em Carazinho. E o Ari era guri também naquela época, nós regulávamos de idade, o Ari era uns 2 anos mais velho do que eu, e o Ari Viegas arrumou umas fissuras de boi, fígados, rins, esse troço meio pingando sangue, não sei onde ele arrumou, de algum açougue, né? E pendurou naquele badalo daquele sino, aquilo ali, de madrugada. Barbaridade. E chamou a cachorrada. E os cachorros vendo aquele troço, aquela carne ali, os cachorros, e ele se mandou, né? E os cachorros pulavam para agarrar aquela carne, e o sino começou a bater de madrugada. E foi um alarme na cidade, ninguém sabia o que estava acontecendo. Foram lá, era uma matilha de cachorro tentando agarrar aquelas fissuras penduradas no badalo do sino, né? Essa foi uma passagem pitoresca, então. Né? Passagem pitoresca. Tá, né? certo. Bom, nós estamos conversando com o Flávio Patrício Vargas numa entrevista na beira do rio, aqui no Cais do Porto. Na sequência, a gente vem para o outro bloco. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Flávio Patrício. Voltamos no outro bloco, então.